Olá, meus amigos e minhas amigas. Para quem não me conhece, eu sou a Josi Ferreira. Aqui do meu lado está meu esposo Austin. Graça e paz a todos que vão participar conosco dessa gravação e sejam abençoados com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, viemos trazer mais uma palavra de Deus para os nossos corações, porque falar de Deus é muito bom, é maravilhoso, porque sem Ele nós não estaríamos aqui com saúde, né? Não teríamos a nosso lar, nossa família, né? E a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Então vamos falar da palavra de Deus. Desde já peço para você se inscrever no canal. Não custa nada se inscrever nesse canal aí, tá? Para que a palavra de Deus seja levada a muitos e muitos lares, né? O nosso trabalho aqui é falar sobre Deus. E nessa noite eu peço para vocês também deixar aquele like, comentar, compartilhar, interagir com nós aí no nosso canal, tá bom? E vamos falar hoje sobre... Hoje nós vamos falar sobre o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34. A minha esposa vai ler versículo por versículo e nós vamos explicar na simplicidade do Evangelho aquilo que realmente está escrito para vocês entenderem. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus, ela vai gerar fé na sua vida, se você entendê-la como Jesus ensinou, e através da palavra de Deus você vai ser abençoado com a sua família. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo 34. Pode ler o 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestido. Tá vendo? Versículo de número 25. No último aí fez uma pergunta. Não há a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestido? Isso. Olha só. O versículo de número 25, o Senhor Jesus começa falando assim, ó. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, ou preocupados, inquietos quanto à vossa vida. A nossa vida terrena é uma vida passageira. Estamos aqui como peregrinos e forasteiros nessa terra. E o Senhor Jesus trouxe um ensinamento aqui, e esse ensinamento, ele é muito difícil de ser obedecido. Porque quem é que não preocupa com o dia de amanhã? Se eu falar que eu não preocupo com o dia de amanhã, eu estou sendo mentiroso, hipócrita. Todo mundo se preocupa, todos se preocupam. Até aqueles que estão com a vida abençoada, abastada, alguma coisa tem que eles se preocupam. E este ensinamento do Senhor Jesus começa falando o seguinte: não andeis cuidadosos, inquietos, preocupados quanto à vossa vida. Que preocupação é essa? Preocupados com o quê? Vamos continuar. Preocupados com o quê? Olha só. Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Agora olha só. Comida e bebida é mantimento para a vida. Se você não comer, se você não beber água, você perde a sua vida, você morre. Você perde a sua vida, você morre. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. O nosso corpo precisa de uma vestimenta. Olha só, o nosso corpo precisa de uma vestimenta. Mas mais importante para a nossa vida não é nem a vestimenta. Porque quem não tem vestimenta morre? Não. Pode talvez morrer de frio, né? Pode talvez morrer de frio. Mas o alimento é mais importante do que a vestimenta.
o alimento. Porque se a pessoa não comer e nem beber água, morre rápido. Rapidão, né? Morre rapidão. Mas vamos lá. Olha só a pergunta que o Senhor Jesus faz no final do 25. Não é a vida mais do que o mantimento? O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: a vida é mais importante do que o mantimento. Por quê? O único que tem poder para dar vida é o Pai. É o Pai. Ele é o único que tem poder para dar vida. E ele já deu a vida. Se ele deu a vida, com certeza ele vai dar o mantimento para a manutenção dessa vida. Porque o Pai sabe que se a gente não comer e não beber água, a gente morre. Por isso que lá no deserto ele mandou maná, mandou codornizes, né? Não tinha água, o Pai fez sair água da rocha, porque senão o povo morria de sede. Tem várias passagens nas Escrituras que Deus, pelo teu poder, o Pai, pelo teu poder, fez água sair, brotar de rocha, e Deus Pai providenciou água, por exemplo, para Ismael e Agar no deserto. Então tem várias passagens, né? Águas que estavam amargas, né? Que o Pai, através de Eliseu, fez com que elas ficassem saudáveis, senão morria o povo e os animais, né? Então, vários exemplos. Então vamos lá. O Senhor Jesus fez uma pergunta: não é a vida mais importante do que o mantimento? E o Pai já deu a vida. E o corpo mais do que as vestes? O Pai já nos deu o corpo. Se o Pai já nos deu o corpo, com certeza Ele vai providenciar cada dia a nossa vestimenta. Inclusive foi Ele que preparou as vestimentas para Adão e Eva. O Pai preparou as vestimentas para eles. É importante esse ensinamento aqui. Presta atenção. Se você colocar em prática este ensinamento aqui pela fé, a sua vida vai mudar. Verso de número 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Olha, tinha uma multidão junto com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou assim: olhai para as aves dos céus. Aí o povo olhou para as aves dos céus. Eu até vejo a cena. E não é só as aves dos céus não, tá? O Senhor Jesus pegou as aves dos céus como exemplo, mas é todos os animais. Tanto nos animais aquáticos das águas, como os animais que estão sobre a terra e os que voam. Olhai as aves dos céus, não trabalham, não ceifam, né? Não semeiam. Não semeiam. Nem cegam. Não cegam é a colheita, né? A colheita. Nem ajuntem celeiro. Não ajuntem celeiro. Não tem dispensa como nós. Tem a dispensa, né? A carne, o feijão, o arroz, na dispensinha lá. Eles não têm nada. Mas olha só a resposta do Senhor Jesus. Quem alimenta as aves aí, Josi? Final do versículo 26. Quem é que alimenta? Pai Celestial as alimenta. Olha, e vosso Pai Celestial as alimenta. Quem é que alimenta todos os animais da face da terra? Inclusive o homem é o Pai Celestial. Qualquer ser humano na terra que confessar com a sua boca que não depende do Criador, não depende do Pai para o sustento, para a vestimenta, para o alimento, está perdido. Porque o Senhor Jesus disse... Depende do sol, da chuva, né? Do ar. Exatamente. O Senhor Jesus deixou bem claro, quem alimenta as aves, os animais, é o Pai Celestial.
ele vai e complementa com o restante. Como é que ele termina o versículo? Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não tendes vós muito mais valor. Ó, olha a ênfase do Senhor Jesus, hein? Não tendes vós, humanos, muito mais valor do que elas? Presta atenção. O Senhor Jesus deixou bem claro que o ser humano tem muito mais valor para o Pai do que os animais. Os animais têm valor, mas o ser humano tem muito mais valor para o Pai do que os animais. Saiu da boca do Filho, do Senhor Jesus. Os animais têm muito mais valor para Deus. Os homens têm muito mais valor para Deus do que os animais. Se o Pai alimenta os animais, o Pai vai alimentar os seres humanos. Sabe por quê, irmã Josi? Sabe por quê tem muita fome no mundo? Não é por falta de alimento, não. Ah, o ser humano desperdiça muito, né? É, desperdício. Só que nós jogamos de comida fora, todo mundo dá para... Desperdício e também a corrupção. Existe muito dinheiro e fartura nessa face da terra, mas tem muitos homens que estão prendendo essas riquezas para não chegar na boca do pobre, na mão do pobre, na casa do pobre. E Deus vai cobrar isso, tá? Deus vai cobrar isso. Deus vai cobrar isso. Verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Com todos os seus cuidados, ou seja, não adianta ficar inquieto. Não adianta ficar inquieto. Não adianta se preocupar com o dia de amanhã. Não adianta nada. Sabe por quê? Por quê? O Senhor Jesus deixou bem claro aqui, ó. Presta atenção. Ele faz uma pergunta. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Sabe o que significa isso? É uma figura de linguagem com referência à nossa vida terrena. Ninguém sabe o dia, a hora que vamos partir para a eternidade. Ninguém sabe. O apóstolo Tiago, ele escreveu assim, ó: digo-vos que vocês não sabem o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? É como uma neblina que aparece por um tempo e já dissipa, já desaparece e nós voamos. Sabe o que significa isso? Não adianta ter preocupação, inquietação, cuidados com a nossa vida terrena, assim. Preocupação que eu falo é tipo... a pessoa não sabe se vai amanhecer vivo amanhã. Essa é a questão. Ó, ou a pessoa é levada através de uma enfermidade, ou males que pode acontecer, Deus livre e guarde, como pode dormir e acordar morto. Partiu. O corpo tá ali na cama dormindo. Né? O corpo tá ali na cama ali, roncando, e de repente para de roncar, o espírito racha fora. Tá entendendo? Então não adianta ficar preocupado. Viva o hoje. O Senhor Jesus falou: o pão nosso de cada dia, Pai, dá-nos hoje. Não é amanhã, é hoje. Aí amanhã pede de novo. Depois de amanhã pede de novo. Mas os crentes estão pedindo pro ano inteiro numa oração só, né? Os crentes mal informados tá querendo que Deus já enche o celeiro pro ano inteiro. Não é errado você pedir as bênçãos de Deus na sua vida, mas seja moderado. O Senhor Jesus falou assim, ó: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje. O maná no deserto, a ordem era para tirar somente o que ia comer naquele dia, e no outro dia Deus ia mandar mais. Quem ajuntava para o outro dia, quando amanhecia o dia, ia lá, estava podre. Sabia disso? Já leu já, Josi? Essas passagens? Já? Então, Deus mandava o maná e falou: ó,
recolhe só para comer hoje. O de amanhã eu mando novo. Eles ficavam com medo, né? Vamos juntar, vamos juntar. Quando eu olhar lá, tava tudo bolorado no outro dia. Por quê? Porque a ordem é: pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Dá-nos hoje. Confia em Deus, confia no Criador. Ele vai trazer a providência na sua casa, porque Ele já te deu a vida, Ele já te deu o corpo, e Ele sabe do que você precisa. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se o Pai lançar uma palavra na tua casa, na tua vida, na sua família, o milagre acontece. Eu creio. Verso 28. Sim. E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para o lírio dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha, os lírios do campo não trabalham nem fiam. Fiam ali é costura. Não trabalham e nem costuram. E eu vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. O lírio do campo, uma árvore, tem um tronco, aí vem os galhos e as folhas. Aquelas folhas ali é a vestimenta da árvore. Quem deu a vestimenta àquela árvore? É o próprio Deus. Vamos ler aqui, versículo de número 30. Presta atenção no versículo de número 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Olha, ora, o Senhor Jesus falando, ora, se o Pai veste a erva, é o Pai que veste a erva, é o Pai que alimenta os animais. Se o Pai que veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, homens de pequena fé. Olha, precisamos pedir mais fé para crer no que está sendo falado aqui nessa noite, porque a preocupação está grande. Eu vejo o cenário mundial, é muita preocupação, muita preocupação. Tem pessoas que estão ficando doentes com preocupação, e a preocupação gera enfermidades no corpo do homem. Então, temos que confiar mais em Deus, esperar na providência divina, e Ele vai abrir as portas para nós. Em nome do Senhor Jesus. Verso 31. Pode ler o 31 o e o 32. problema que nós estamos vivendo hoje é que o ser humano está mais consumista, né? Consumista. Antigamente não tinha tanto consumismo. Verdade. Antigamente a pessoa tinha aquele parzinho de roupa do dia a dia para trabalhar e tinha um para poder sair, passear, essas coisas, entendeu? Hoje o guarda-roupa está lotado. Hoje o guarda-roupa tem que estar lotado, tem que ter um closet com não sei quantos tipos de look por dia. Sapato. Não sei quantos sapato até importado, né? E antigamente não, antigamente o pessoal passava com aquele pouco ali e tinha fé em Deus, né? Tinha mais fé que nós hoje, né? Verso 31. Não andeis inquietos, pois dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Olha o verso 31, hein? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Olha, versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Porque todas as nações, os gentios, procuram essas coisas. Agora, olha a importância do que o Senhor Jesus disse aqui, ó. De certo, com certeza, o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Olha, pare de ficar colocando títulos
para se dirigir ao Pai. Tá aí nas redes sociais aí, é eterno, é altíssimo, é Yahweh, é Yahweh, é não sei o que. Sabe qual é o nome do Pai? É Pai. O Senhor Jesus ensinou, quando vocês orarem, vocês vão dizer, Pai nosso que está no céu. A ninguém na terra chamem Pai, porque vocês só têm um Pai, o que está no céu é Pai. O nome do Pai Celestial é Pai. O Criador dos céus e da terra, o nome dele é Pai, porque nós somos filhos. É Pai. E o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Só chama, olha só chama o Criador do universo de Pai quem tem o Espírito Santo habitando. Senão não chama. Então essa história de ficar colocando título, Senhor, Deus, Eterno, Altíssimo, esquece. É Pai. Pai, santificado seja o teu nome. Pai, eu te adoro. É Pai. Olha só o que o Senhor Jesus diz. De certo, o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Por quê? O Pai sabe que se você não comer, você morre. Se você não beber uma água, você morre. E também é vergonhoso andar sem... Se você não vestir também, você morre. É frio, né? Da baixa temperatura. Exatamente. O Pai Celestial sabe que você precisa da vestimenta, da roupa. Então Ele vai providenciar isso para a sua vida. Ele é o Deus provedor, é o Pai que provê o sustento para os seus filhos. E o Pai Celestial é riquíssimo, em abundância, para nos abençoar. Verso 33 para finalizar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, as coisas espirituais e a sua justiça. A sua justiça. Quem é a justiça de Deus? O Senhor Jesus. Então temos que buscar o reino de Deus, buscar a redenção que é em Cristo Jesus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentado o alimento, acrescentada a água e acrescentada a vestimenta. É isso aí. Outro conselho do Senhor Jesus, verso 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia seu mal. Basta cada dia o seu mal. Sabe o que significa isso? Não fiquem inquietos, preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, porque você e eu não sabemos o que sucederá amanhã conosco. Viva hoje, tenha fé hoje, agradeça hoje, e Deus vai te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, entra com providência na casa deste homem, dessa mulher, desta família. Pai, derrama a providência divina na vida deles, Pai. Prospera a vida deles, prospera a minha vida também, Pai. Em nome do Senhor Jesus, acrescenta o alimento, acrescenta a água, acrescenta, Pai, a vestimenta. Graças te dou, Pai, por tudo que tens proporcionado a nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo, para a glória do teu nome, assim seja. Amém. Pode finalizar. Então, pessoal, eu vou contar um testemunho aqui rapidinho, porque ele tocou na parte de vestimenta, né? No ano de 1979, a minha mãe, ela estava grávida, né? Esperando eu nascer, né? E ela contou essa história pra mim e eu quero passar aqui pra vocês. Fazia um frio enorme aqui em São Paulo. Saía gelo das torneiras, saía água, saía gelo. Quem
conheceu São Paulo em 1979, sabe o frio que fazia. Fazia mais frio que hoje, né? Hoje, graças a Deus, não tem esse frio mais. E ela só tinha um vestido para vestir. E estava fazendo muito, muito frio. E durante o dia tinha que ficar enrolada numa coberta, porque se não enrolasse numa coberta, né, morreria até de frio, né? Que é o caso aqui. E a minha mãe sempre foi uma pessoa com muita fé em Deus. E minha mãe falou assim, ó, eu não tenho... Morava num barraco, né? De madeira, meu pai trabalhava de motorista, ela não tinha muitas condições naquela época, né? E minha mãe, ela orou a Deus e pediu a Deus a providência. E Deus enviou a providência para ela, irmãos. Glória a Deus. Naquele ano que ela fez aquela oração, naquele mês que ela fez aquela oração, não sei quantos dias levou para ela receber essa bênção, mas diz ela que o meu pai estava trabalhando, né, no ônibus, e uma passageira entrou no ônibus e falou para ele assim, olha, eu vou te dar essa sacola aqui e você dá para alguém que estiver precisando. E meu pai pegou a sacola, né? Ali na hora ali da passageira, agradeceu ela, porque sempre tinha uns passageiros que gostavam dos motoristas, né? Gostava de presentear o motorista. E aí meu pai trouxe para casa, sem saber o que tinha naquela sacola. E aí quando chegou em casa, que foi abrir aquela sacola, havia 3 conjuntos, irmãos. Pensa, 3 conjuntos de frio, de um material parecendo plush, só que era um material bem bom mesmo. Sabe? Que não parecia que era aqui no Brasil que fazia aqueles conjuntos. E minha mãe usou aqueles conjuntos ali durante a gravidez toda e muitos anos e aqueles conjuntos não acabavam. Então Deus, ele entra com providência sim. Basta você ter fé. Se você nessa noite está precisando de algo aí, ó, pede para Deus. Glória. Quando minha mãe recebeu aqueles conjuntos, minha mãe chorou, porque minha mãe viu que Deus tinha ouvido a oração dela. Ela não contou para ninguém, não pediu para ninguém. Glória. E de repente ganhou aí esses 3 conjuntos de frio. Você entendeu? Então creia que Deus, ele é fiel, né? Nossas vidas. Se está precisando de alguma coisa aí, pede para Deus aí a causa na justiça, seja lá o que for. Porta de emprego. Ore, peça para Deus entrar com providência, que eu tenho certeza que ele vai entrar. Tá bom? Amém. Fique com Deus, que Deus abençoe o lar de vocês. Que nunca falte o pão na mesa de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau.